Boa noite, José Rocha Diniz. Um Boa primeiro noite, comentário ao discurso e ao debate que do secretário para a segurança. que tem muito que dizer. Começamos por fim. Sim. Estas críticas à comunicação social, não sei do que é que ele estava a falar, a não ser o facto de, nas redes sociais, não na comunicação social, nas redes sociais, ter aparecido muitas notícias fake news ou com clara dimensão provocatória quando foi do tufão. O secretário saiu em defesa do chefe de executivo respondendo a um coquechong sobre o tufão. E saiu bem. E eu acho que o deputado Coquechong, que já tem muita experiência da Assembleia, sabe perfeitamente qual é o funcionamento dos governos. Então o que é que ele estava à espera? Então há o tufão e de repente o chefe do Executivo começa a lançar comunicados cá para fora ou a dizer isto. Claro, esteve a trabalhar, tiveram todos a trabalhar e depois os resultados viram-se. Enfim, é este basismo que existe em que toda a gente sabe tudo e falta de experiência do outro lado, ou então provocação clara, porque isso é o que me parece, é uma provocação clara. O secretário Lúcio Chac falou também sobre o facto da população não ter bem a consciência dos perigos do tufão, ou de qualquer tufão, sobretudo quando está içado o sinal 8. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Aliás, falámos nisso logo naquela altura, porque é o que está na legislação, é que ao sinal 8 a população recolhe a casa. Quer dizer, então, se os estabelecimentos oficiais ficam fechados, as escolas ficam fechadas, obrigatoriamente, não é? Não é certamente para as pessoas virem cá para fora ver o tufão, é precisamente para se resguardarem. Bom, e o exemplo do tufão Ato, dos resultados trágicos do tufão Ato, mostram precisamente isso. Quer dizer, as pessoas vieram cá para fora, algumas delas que morreram vieram cá para fora, ou pura e simplesmente turistas a verem o tufão, não é? Os resultados, ou então, também numa outra linha, a irem tratar de problemas que eles próprios pensavam, os parques, estacionamento, as lojas e mais não sei o quê, ir ver estas coisas. Bom, a verdade é que a força da natureza é enorme, isto está mais que provado, só realmente o presidente Trump é que ainda continua a dizer que não há aquecimento global e que, portanto, não há influência nenhuma. Cada vez está-se a notar que há um maior extremismo das temperaturas e dos fenómenos naturais e, portanto, isto vai continuar assim e, portanto, eu acho muito bem que eles se preocupem com isso. Já quanto à possibilidade de detenção das pessoas, eu só chamo a atenção é que isto deve ser apenas uma medida preventiva. Aliás, há necessidade dessa nova autoridade preocupar-se muito com a prevenção, alertar para estes fenómenos naturais porque não estou a ver como é que é possível deter dezenas de pessoas que, pelos vistos, andam na rua já com o sinal número 8. Macau foi palco do Congresso das Agências de Viagem Portuguesas. Alguma conclusão a tirar deste encontro? Bem, a conclusão é que a APAVT, que veio cá, é um congresso sobre agências de viagem portuguesas e, portanto, o que trata é de preocupar-se com o turismo de Portugal, não é? Mas também com os apelos ao turismo da China. Fizeram alguns, não, mas da China, mas com a ida de turistas chineses para Portugal. Portanto, a APAVT é isso. A APAVT, se bem te lembras, já desde 1982 que vem fazendo aqui congressos. E acho muito bem porque ajuda as pessoas que trabalham nas agências de viagem e que, no fundo, são aquelas que dirigem
por onde é que os turistas vão, não é? Ajuda-os a conhecer Macau, nos seus aspectos positivos e aspectos negativos. Falei com algumas delas e uma coisa que me ressaltou foi, e agora em relação a Macau, foi da pouca categoria, qualidade na passagem de Hong Kong para Macau. Na passagem de Hong Kong para Macau, em termos turísticos, é um serviço que, estando hoje muito melhor do que era antigamente, para nós, não é? Mas é um serviço complicado, porque depois de fazerem aquelas horas todas, o turista quereria era descansar. E, portanto tem dificuldade, certamente, em vender Macau em Portugal por causa disso. Não sei como é que se resolve, porque Hong Kong... Ou as ligações através de China-Portugal, Portugal-China e depois Macau. Pois, isso seria uma forma, mas de qualquer modo, de Pequim depois para Macau também é uma longa viagem. Algumas horas. Portanto, há aqui uma coisa complexa, difícil de resolver. Hong Kong nunca ajudou nada, que eu me lembro, nunca ajudou nada para que isto assim sucedesse, porque Hong Kong também o que quer é que os turistas não venham para Macau, fiquem lá, não é? E, portanto, isto, especialmente para encher os hotéis lá. E, portanto, é uma solução difícil, mas é muito interessante e julgo que também há uma outra vertente, que foi a vertente de perceberem melhor quais são as necessidades do turista chinês que vai para Portugal. Porque às vezes ainda não estão adaptados os serviços a um turista que é completamente diferente do habitual turista que vai para Portugal, que é o turista europeu ou americano. Finalmente, o caso Maló. A clínica foi mandada encerrar pelos serviços de saúde devido a irregularidades graves. Algumas foram tornadas públicas. O que aconteceu, exatamente, durante todo este processo? Bom, sobre as irregularidades estão enfim... identificadas e, aliás, já está um processo, já está, enfim, já há um alerta para o Ministério Público, uma investigação do Ministério Público. E, portanto, por isso é que podemos falar ainda, porque quando isto começar a ser processo, já não podemos falar, ou não devemos falar, ou eu não falo. Há uma história aqui que é uma história triste, não é? Porque foi um processo de avanços e recuos sempre muito duvidoso, em que a figura principal do Dr. Paulo Maló ajudou sempre foi a enganar a população. Enganar em que sentido? Enganar em sentido de que realmente apresentava sempre um otimismo que se sabia, pelo menos nos meandros, que não era verdade. E, por exemplo, não pagavam as rendas aceitaram estar no Venetian, não é? Mas não pagaram as rendas. A situação da empresa, desde o princípio, foi logo muito complicada, porque foi preciso pedir dinheiro aos bancos e os bancos não emprestam de borla, não é? Foi um problema de gestão desde o início? Não, eu acho que foi um problema de aproveitar Macau, como aliás sucede muitas vezes, aproveitar Macau para ganhar expressão internacional fora de Portugal. E, portanto, quando assim é, as coisas vão mal. As clínicas de Maló já existiam em alguns outros países. Em Portugal, das outras tu nunca ouviste falar. De Portugal já se ouvi falar. Das outras, portanto, aí a vinda para a Ásia deve ter tido importância em Portugal e depois a seguir na China, se é que é verdade que ele tem aquelas clínicas que diz que na China. Uma vez que, porque é que eu estou a dizer isto? Eu tenho razão para dizer isto, porque ele continuava a falar em nome da Maló e, no entanto, já não era o sócio maioritário, desde a entrada do Taivês das empresas de Xangai e com ramificações a Taiwan. Portanto, há aqui realmente um engano para a população. Um engano que prejudicou muitas pessoas. As pessoas que estavam... os outros serviços já estavam praticamente degradados, já não existiam.
Mas os serviços da clínica dentária, odontologia, não é? Continuavam lá a receber clientes portugueses, muitos, que agora ficaram com a boca aberta, ficaram com a boca aberta verdadeiramente, não é? Porque não há solução. Neste inquérito ou investigação dos Serviços de Saúde, foi apurado que a clínica dentária em si não apresentou qualquer irregularidade. Sim, e supostamente, diz agora o Dr. Maló, supostamente era só essa parte de que ele tinha responsabilidade. Mas se era só essa parte que tinha responsabilidade, porque é que de todas as vezes que veio a Macau falava em nome da clínica em geral, com desenvolvimento para aqui, crescimento para lá. A última vez, talvez não te lembres, era criar a clínica aqui na Península. Que também, e dando um prazo que também nunca se verificou. Portanto, eu acho que ele vai ter dificuldade em explicar essas coisas todas. A terminar, qual será o desfecho? Não faço a mínima 6 meses de encerramento? Eu julgo. Reabre a clínica? Ao fim de 6 meses de encerramento e estando num espaço Venetian que se tem pautado, até hoje, por uma extrema preocupação em não ferir a legislação, leis e regulamentos dos países onde se encontra, não é? Eu acho que já não vai abrir. E essa também parece ser a opinião mais generalizada aqui dos médicos e das pessoas que estão mais próximas da clínica, do caso.